que vão ganhar realmente são os que correram risco. Exato. Essa lição, gente, se você não quer correr risco, deixa seu dinheiro na poupança, não vai acontecer nada, a bolsa pode subir, pode baixar, você não vai perder. Agora, se você não correr risco, eu nunca vi alguém ganhar dinheiro sem correr risco. Exato. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Desenvolve Vale é essa grande plataforma de discussão para o desenvolvimento. Nós estamos no Instagram, estamos no site desenvolvevale.com.br, temos um programa de TV no SBT, tudo isso pode ser visto para quem quiser ver os episódios que já passaram no nosso site desenvolvevale.com.br. E trazemos aqui assuntos de interesse em geral do desenvolvimento, políticas públicas, boas iniciativas, bons exemplos, questões que nos levem a essa reflexão, porque reclamar já tem uma fila muito grande de gente reclamando. Agora, como que a gente pode fazer essa virada de página? É isso que é importante, olhar para frente, tomar atitude, não esperar de terceiros e fazer as coisas acontecerem. E para tudo isso, hoje eu trago um case de sucesso, um case que passa pelo empreendedorismo, passa por um posicionamento pessoal, passa por uma política pública de apoio ao agronegócio. Converso aqui com este jovem que é o CEO da Psyche Aerospace, uma grande empresa que está nascendo recentemente de drone. Tudo bem? Gabriel Leal. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Kiko? Vai ser legal bater esse papo aqui hoje com você. Muito bom, né, Gabriel? Eu fico, às vezes, pensando, né? A gente lida com muitas pessoas que são empreendedoras, outras que estão querendo empreender, e a gente sempre fica no campo da reclamação. Parece que hoje o ser humano está um pouco doutrinado a procurar certos culpados. A gente sabe que às vezes a política pública realmente ela desanima, né, o cidadão, você vê muita política e pouca realização, mas o empreendedor nato é aquele que deixa tudo isso de lado e põe um foco. É isso mesmo, Gabriel? É claro que é isso, né? Os desafios, eles estão aí e o mundo está cheio de problemas, né? O papel do empreendedor é desenvolver soluções para esses problemas. E você, antes da gente entrar no tema aqui, vamos apresentar o Gabriel. O Gabriel é um jovem de 24 anos, né, que veio para o interior. Eu vou deixar ele contar, mas só para fazer uma abertura aqui. Veio para o interior, primeiro para a capital, depois para o interior, e a sua história, assim, pela rapidez, né, do desenvolvimento que você conseguiu dar a um projeto, ela chama atenção. Então eu queria que você pudesse falar para o nosso público aqui um pouquinho desse início, desde a ideia e até o momento que você chegou. Tá, legal. Eu sou baiano, natural de uma cidade chamada Livramento de Nossa Senhora, uma cidade de menos de 40 mil habitantes, no interior da Bahia. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia aeroespacial, avião, foguete, drone, enfim, tudo isso. E meu pai é produtor rural, meu avô é produtor rural e meu bisavô foi produtor rural. E a gente tem esse laço da agricultura na cidade, na nossa família, que como muitas cidades no Brasil, né, principalmente cidade pequena, que você tem geralmente esse laço da agricultura. O Brasil, 1/3 do PIB é agricultura, então a agricultura está sempre envolvida ali em muitas coisas no dia a dia. Eu saí da Bahia, fui morar em São Paulo, capital, morei lá 1 ano só, depois me mudei para São José. Com quantos anos você tinha quando você veio para São Paulo, capital? 20 anos. E o que te trouxe a São Paulo? Empreender. Olhou para aquela cidade grande e falou, é lá que eu vou. Eu tava empreendendo na Bahia, fazendo negócios muito menores, até mesmo por causa da restrição de tudo que você tem, né, de recursos. E eu sabia que o próximo passo era ir para São Paulo. Eu tinha que estar em São Paulo, eu tinha que estar envolvido nesse ecossistema, então eu me mudei para São Paulo para abrir um negócio que acabou não dando muito certo, que era uma plataforma de compra e venda de carro, tudo para ser feito online, enfim. E aí eu sempre quis e sempre teve dentro de mim abrir uma empresa aeroespacial. Só que assim, como eu saí da Bahia para São Paulo... Interior da Bahia, né? Do interior, e eu não tive faculdade também, então acabou que eu não sabia muitas coisas. Então eu falo que a minha maior faculdade foi morar 1 ano em São Paulo. Nossa! Você aprende muitas coisas, né? E eu acho que o grande ponto foi que o mundo a minha mente abriu
para o que o mundo existe possibilidades, existe recursos, né? Então, a maneira como você pode captar recursos, a maneira como você pode submeter seu projeto, fazer uma credibilidade cruzada, por exemplo, através de um parque de inovação tecnológica, igual o Pitch aqui em São José. Então, todas essas coisas que, tipo, antes nunca existiram pra mim, que nunca... Passaram a estar no seu portfólio. Exatamente. Mas, assim, só de ver aquilo de longe, assim, já foi um choque, sabe? Porque você vê que isso realmente existe, que tá próximo aqui. E aí, eu passei em frente ali no pitch. Aí, era um domingo, então eu não consegui entrar pra visitar. Aí, eu marquei pra outra semana. Em um dia de semana que você marcava no site lá, aí eles juntam várias pessoas, né, pra fazer essa visita guiada. Na Embraer? Não, lá no Parque Tecnológico. Ah, no parque, tá. No Na Embraer parque. você só olhou por fora mesmo. Eu só olhei por fora. Tá, ok. E aí, quando eu fui lá, nossa, assim, minha mente explodiu. Aí, Porque são muitas você empresas... chegou lá sem CNPJ, sem nada. Não, nada. Eu fui só visitar. Você foi como pessoa física. Pessoa física visitar. Gabriel Leal. Eu fui como Zé Ninguém. Não, já era um empreendedor que estava ali nascendo fortemente. Mas assim... Chegou no Pitch, que para quem não conhece é o nosso parque de inovação tecnológica, referência também a nível de Brasil, com todo esse apoio ao empreendedor. Chegou lá sem conhecer ninguém. Exato. E aí eu basicamente cheguei lá, não tinha começado a Psyche ainda, eu tava... Minha mente estava se possibilitando um acesso para começar isso. Então, eu fui visitar e eu descobri as empresas que estavam lá, o processo, enfim, aquilo mudou a minha visão completo. Você tinha, na época, a SEAT estava lá, não sei se está ainda hoje, tinha um TAS, enfim, várias empresas. Nestlé, enfim, inúmeras empresas, tem uma também de biotecnologia que está lá, enfim, tem várias, Ionic Bio, alguma coisa assim. E você tem várias empresas legais lá que, cara, é braço robótico, é foguete, é míssil, assim, putz, é um choque muito grande, sabe, pra quem nunca viu nada. E você chegou lá e falou o quê? Quero fabricar foguete, não? Não, eu cheguei pra só visitar. Só pra visitar, pra ir. Mas aquilo lá te trouxe uma série de reflexões, né? Naquele dia eu tomei como meta daquele ano de 2022 submeter o projeto no parque e ser aprovado. Tá, mas submeter qual projeto? O projeto da Psyche. Da Psyche, o que você já faz hoje. Exatamente. Tá. Que aí, pra quem não sabe, Psyche é o asteroide mais valioso do sistema solar. Tem 800 milhões de vezes mais ouro do que toda a Terra, por exemplo. É o asteroide que, se ele fosse explorado, por exemplo, 30% ou 20% do recurso dele, deixaria cada humano da Terra bilionário. Olha só, que maravilha, hein? E aí... Você foi buscar justo isso aí. E aí a ideia é que, quando eu tinha 15 anos, eu tinha esse projeto Psyche, que era um projeto para fazer exploração espacial, mineração de asteroides. E aí eu queria fazer isso, é o meu sonho, e eu ia atrás do meu sonho. Só que assim, eu não podia abrir uma empresa de mineração de asteroide, né? E aí a grande questão, eu falei, putz, eu vou colocar o nome de Psyche, porque eu vou ter uma direção de onde eu quero chegar, de onde nós estamos indo. E a gente vai começar a abrir uma empresa aeroespacial que vai estar lidando com todo o ecossistema aeroespacial. Então tem que estar lidando com engenharia mecânica, CNC, engenharia eletrônica, elétrica, aerospace, aerodinâmica, drone, enfim, tudo que a gente já sabe que faz parte desse sistema, né? Aí você abriu um CNPJ ou não? Aí, a primeira fase, aí agora eu não vou lembrar de cabeça, mas foram 3 fases. Tá. A primeira fase, eu acho que não precisava de CNPJ, exatamente. É legal isso aí, porque o parque também facilita, né? Senão fica muita burocracia. Isso, não, é bem fácil. E aí você apresentou como Psyche sem CNPJ e depois evoluiu para isso. Aí, na segunda fase, se você tá no estágio que você vai ter base tecnológica e você tem que ter alguns requisitos, você tinha que ter um CNPJ. Tá. Aí, eu acredito que a primeira fase você tinha que submeter até a primeira semana de agosto. Perfeito. E aí a segunda era até dia 26 de setembro. Isso foi em 2021? 22. 22? Nossa, muito eu tinha pouco 21 anos. tempo, hein? Caramba. E aí, olha só. E aí, dia 26 de setembro, meia-noite, meia-noite do dia 26 pro dia 27, Sim. Era o último dia para você submeter a fase 2. E esse, na categoria que eu estava inserido, de fazer drone, de estar envolvido no setor espacial e tal, tudo isso, você precisava de um CNPJ. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas para submeter no time.
E a grande questão foi que muitas pessoas não aceitaram, algumas pessoas só concordaram e falaram, eu aceito você colocar meu nome, mas eu não vou trabalhar na Psyche, entendeu? Nossa, tipo assim, só pra apoiar. Aí, perdeu. Agora a ação tá valendo muito lá? Exato. Teve cara que recusou ter 10, 20% da Psyche. Faz parte, e, né? cara, faz total parte. E a grande questão foi... Ou seja, os que vão ganhar realmente são os que correram risco. Exato. Essa lição, gente, se você não quer correr risco, deixa seu dinheiro na poupança, não vai acontecer nada, a bolsa pode subir, pode baixar, você não vai perder. Agora, se você não correr risco, eu nunca vi alguém ganhar dinheiro sem correr risco. Exato, também risco não. calculado, obviamente, né? Mas tem que acreditar um pouco. Você tem que ter o feeling do negócio. Você olha para um projeto e fala, pô, vou entrar. E não ter medo de perder. Eu acho que o grande problema é que muitas pessoas não entram, Gabriel, não sei se você pensa assim também, Sim. os que talvez falaram não para você, não é nem por mal ou por não acreditar no projeto, às vezes é por medo de perder. A palavra medo atrapalha demais as pessoas. A gente fala que a vontade de ganhar é muito menor do que o medo de perder. Exatamente. Mas enfim, aí na segunda fase precisava ter o CNPJ. Aí tava muito simples na época de abrir o CNPJ, eu não sei como é que tá hoje o processo. Acho que continua também. Mas era muito rápido. Era tipo assim, acho que uma semana todo o processo tava desembaraçado. E aí eu fui na contabilidade, aí eu falei, eu preciso de um CNPJ. Tá. E eu preciso fazer o CNPJ tal, eu lembro, foi R$1.076 e 20 e poucos centavos. E esse dinheiro você tinha? A família ajudou? Eu tinha essa grana de abrir o CNPJ, Você tinha. E aí eu abri o CNPJ, e o CNPJ ficou pronto dia 26 de setembro, 6 da tarde. Nossa senhora, você tinha que apresentar no dia seguinte. Não, no mesmo dia. Até meia-noite. Até meia-noite. Aí eu mandei o formulário 11 horas da noite. Eu mandei o formulário 11 horas da noite do dia 26. E a grande questão foi que aí teve mais outra fase, que é com a bancada técnica. Aí ali era um funil de 220 pessoas que preenchem o formulário, de 20 estados e diversas cidades. Aí na segunda fase eu não sei quantas pessoas sobram, mas eu acredito ali que deve filtrar metade, então deve ir para umas 100. E na terceira fase eu acredito que vão 50. Ô Gabriel, e qual foi ali, na sua opinião, nesse momento, né? Porque a sua entrega ainda era muito pouca naquele momento. Não, era zero. Era zero, né? Era a ideia. O que você acha que o seu foi escolhido? O que foi um diferencial ali? Porque até pela idade, né? As pessoas demoram a colocar credibilidade num projeto desse para uma pessoa muito jovem. Não é por mal, mas já chega com uma certa restrição. E o que você acha que você virou a chave deles ali, para o seu ser aprovado? Eu tenho certeza que algumas coisas. A primeira é mostrar que você vai desenvolver tecnologia. Porque assim, aí eu não sei se eles não aprovam por causa disso, mas eu vou te falar o que eu apresentei, que eu acho que é um grande diferencial. Tá. Desenvolver tecnologia. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram uma tecnologia de prateleira e embarcam. Então, assim, você vira um integrador ou um montador. Funciona, é um negócio e você pode ser aprovado. Perfeito. Eu falei que eu estava fazendo um desenvolvimento P&D real e ciência. E ciência aplicada. Então, isso aí foi foi um diferencial. Eu acredito que isso foi um Você grande não estava diferencial. simplesmente trazendo produtos, montando e entregando. Você estava trazendo um desenvolvimento. Exato, que eles chamam de, se eu não me engano, desenvolvimento de base tecnológica. Né? Tá, perfeito. E aí, esse desenvolvimento de base tecnológica, se você tem um argumento para isso, você tem uma valorização. E ali você foi aprovado. Aí tem outra coisa, que eu acho que era o modelo de negócio. Então, o que é que muitas pessoas pegam? Principalmente, quem entrou ali no par comigo são pesquisadores, cientistas, engenheiros. Então, são pessoas muito técnicas, são pessoas que têm zero habilidade de negócio ou experiência de negócio. Então, às vezes, eles podem pecar muito nessa questão de modelo de negócio. Tá. Então, acho que outro diferencial foi que o modelo de negócio era muito atrativo e muito matador. Assim, era algo como se, por exemplo, eu falei, o concorrente, o avião, por exemplo, o avião custa R$40 o hectare, o trator custa 70, tá aqui essa tabela de mecanização agrícola da Embrapa e tal. Esses são os valores, montei uma tabela e falei, a Psyche, ela vai custar algo em torno de R$20. E aí vai ser o mais barato. E aí, por exemplo, esses 20... o que é que justifica esses R$20? Aí eu fiz todos os cálculos e falei, isso aqui dá 20% de mais de lucro. E aí, isso foi... e qual é o mercado? É o mercado de grãos. Então, o mercado de grãos no Brasil é, sei lá, 30 milhões de grãos. Então, isso aí mostrou... Quer dizer, mas você trouxe argumentos, né? Exato. É um mercado de 6 bilhões, 7 bilhões, 10 bilhões de reais por ano. Uma economia em escala nessa proporcionalidade de diferença de custo é impactante. Exatamente. E aí vinha a questão da economia circular, né?
que aí vem a pesquisa e desenvolvimento, que esse fomento, ele é bom porque você gera incentivo à pesquisa em desenvolvimento, em novos cientistas e disseminar tecnologia e ciência. A questão de você industrializar, então você está industrializando o Brasil e São José dos Campos, e esse é o objetivo, e você está ajudando a indústria nacional. A indústria nacional, que seria o agronegócio. Então, eu acredito que essa economia circular foi o que fez, tipo assim, chamar a atenção de todo mundo. Gabriel, e aí você passou para essa segunda fase. Nessa segunda fase você também não tinha nenhum protótipo, não tinha nada realizado ainda, era tudo teoria até então. Até o dia que eu fui aprovado era tudo teoria. Tá, e a partir dali você ganhou a ter que tipo de espaço dentro do parque tecnológico? Aí aí finaliza o ano, você começa no final de janeiro, né? Tá. Aí lá no parque eles fazem vários workshops, geralmente eles fazem conexão com alguns venture capitals, investidores. E você já conseguiu captar investidores ali mesmo? Não foi através do parque, mas eles fazem essa conexão. Tá. Tem uns eventos bem legais, então, por exemplo, alguns engenheiros que a gente contratou foram engenheiros que a gente conheceu lá nas feiras de ciência, enfim. Legal, o pessoal apresenta vários protótipos de diferentes áreas. Então é um ecossistema bem legal. E aí eles têm a opção de te oferecer uma sala, e essa sala é bem barato. Tipo assim, vamos supor, a gente tá aqui no Aquários. Se você fosse alugar uma sala desse tamanho de 30, 40 metros quadrados... 2, 3 mil reais. 2, 3 mil reais. Aí você tem que mobiliar... pagar condomínio, exatamente, e por aí vai. Então, e aí o cara que você vai alugar vai te pedir garantia. Um calção. Aí você fala, mas eu tenho só uma ideia, vou pedir garantia pra quem? Exato. Entendi. E aí lá, por exemplo, acho que o metro quadrado era 15 reais. Nossa. Aí eu pagava, sei lá, 300 só ou 400. Só pra comparar, hoje uma sala na Aquários, pra quem tá nos assistindo aqui, é 100 reais, na média. Exatamente. E lá uma diferença grande, né? Exato, e lá você já tinha... Fora o ambiente que você tá lá, a energia, né? Você tá na sinergia total da tecnologia. Exatamente. Olha, parabéns ao Parque de Inovação Tecnológica. Realmente, eu fico aqui, você fica falando, eu fico refletindo, né? Que a importância dessas bases de educação. São José se tornou o que se tornou pela vinda do ITA, né? Eu estava assistindo esses dias um episódio do Marechal Montenegro, né? Pessoas como ele, depois o Osiris Silva, são pessoas que tiveram a visão de associar a educação, né, como base, né, que você foi buscar no parque foi conhecimento, foi estrutura, foi tudo isso, né? Então, muito legal. E aí você já tinha a sua sala lá para fazer o drone, e enfim, já começou a sentir mais empresa, né? Exato, aí a gente começou nessa sala de 20 metros quadrados lá, eu e meus outros 2 sócios, o Barbosa e o Pedroso. E aí... São seus sócios ainda? Sim. Que bom. E aí a gente começou ali a fazer os desenhos, aí depois a gente trouxe o Renato e o seu Lauro, que é diretor de manufatura. Então, eles fizeram o primeiro protótipo. Então, assim, só para você ter uma ideia, final de novembro, fomos aprovados. Novembro de 22. Mas, abril, maio de 23, a gente já estava com a sala. Abril, maio. E agosto, dia 25 de agosto ou 26... De 23. De 23, do mesmo ano. A gente fez o primeiro protótipo. E você fez lá no parque? Não, a gente fez na chácara do Renato. Na chácara? Caramba, mas aí você já estava investindo, aí você já tinha mais investidores ajudando ali. Não, tudo isso foi bootstrap, com o nosso dinheiro mesmo. Com o dinheiro de vocês? Nossa, sim, isso aí foi o caos. Você compra as coisas, manda nota para 90 dias e, cara... Enfim, e vai indo. E vai acreditando no negócio e vai surgindo. Então, quer dizer, exato. Nós estamos em 25, em 23 ele fez o primeiro protótipo. E o que aconteceu com esse primeiro protótipo? Não voou. Não voou, que beleza. Primeiro porque estava muito pesado, até mesmo porque você faz o protótipo para fazer algumas validações e fazer aprendizado de estrutura, né? Então, assim, por exemplo, só para te dar um exemplo... Desanimou vocês ou não? Não, de jeito nenhum, a gente sabia que é o processo. O primeiro protótipo, só a fuselagem dele estava pesando 350 quilos. Só a fuselagem. E hoje evoluiu para quantos quilos? 75, 80 quilos. Tudo é um aperfeiçoamento, Exato. Né? Então... vazio, fora o combustível. Só a carcaça, né? A gente tá falando só da carcaça. E o tamanho mudou também do primeiro? Diminuiu um pouco o comprimento dele. O comprimento diminuiu, acho que 80 centímetros. Quer dizer, mas o primeiro protótipo que não voou saiu no final de 23. Exato. Então nós estamos falando que tem 1 ano e meio. Exato. Em 1 ano e meio, agora conta para os nossos
telespectadores, ouvintes, porque o podcast é tudo, né? Passa Sim. vídeo, tem pessoa que só está escutando. Sim. Como é que está a sua empresa hoje? A gente já voamos autônomo, voamos com carga, pulverizamos aqui em São José, pulverizamos no Mato Grosso. Estamos seguindo desenvolvimento aí para fazer a certificação final, né? E já está em fase final de certificação? Não, a gente está na fase final de teste para começar a certificação. Para não existir nenhuma alteração no meio do projeto. E você já tem quantos protótipos feitos? A gente fez mais ou menos aí algo em torno de 6 protótipos. 6 protótipos. E a grande... E hoje voa? E hoje voa. E voa bem. Que beleza, hein? Parabéns. E hoje voa e voa bem. E a grande sacada, na minha opinião, aí, foi que a gente demonstrou em 23, fizemos a primeira rodada de investimento de 4 milhões no mesmo ano. 4 milhões? Aí voamos a primeira vez em março de 20, estável, março de 24, e aí a gente fez outra rodada de investimento em março de 24, e aí a gente... Ô Gabriel, por curiosidade, até para os que estão aqui participando conosco desse podcast, e quando você abre para o investidor, ele fica sócio da empresa? Como é que funciona esse retorno para o investidor? O investidor ele fica sócio da empresa e ele pensa em uma saída, né, no futuro. Então essa saída ela pode vir numa rodada de investimento futuro, onde ele vai, cada rodada de investimento ele vai tirando uma participação dele ali para fazer para proteger o portfólio. Ou então ele esperar um IPO ou uma venda da empresa para uma estratégica. Então, por exemplo, a Embraer compra a Psyche por R$1 bilhão e o investidor comprou a empresa a um valor de 100 milhões. Então ele ganhou 10 vezes 1000% de retorno naquela transação. E pode vir no IPO também, onde você abre o mercado, quem tem 10, vamos supor que você tenha 10% da empresa, você pode ir ao mercado e vender essas ações que você tem. Tá, e você conseguiu pessoas locais? Que perfil que você conseguiu atrair? Eu consegui atrair gaúchos. Conta, é interessante isso, porque as pessoas entenderem como é que funciona. Você sai ligando para quem você acha que tem dinheiro e convida, ou você se anuncia? Como é que funciona essa captação de recursos para uma boa ideia? Depende do nível de experiência onde eu estava. Então, certo. Por exemplo, no início era ligar para todo mundo, abrir para todo mundo. Eu acho que aquele cara lá tem dinheiro, né? É isso. Você ataca para todo lado, é uma metralhadora, você vai atacando para todo lado. Porque você nunca fez, então você não sabe como é. Você liga pro Venture Capital, pro Private Equity, para todo mundo, para pessoa física. E aí depois você vai começando a entender mais como funciona o jogo, qual é o estágio que cada um investe, quais são os parâmetros que cada um querem, qual é o risco que cada um está disposto a correr. Na minha opinião, assim, no Brasil, pro tipo de empresa que a Psyche é, até mesmo até a fase que a gente está agora, eu acredito que vai ser muito na pessoa física. Então são pessoas que têm grana, os meus sócios são pessoas que fundaram empresa, saíram do zero, fundaram empresa, venderam empresa por centenas de milhões de reais. Quem? Os seus sócios? Tá. E aí eles têm dinheiro e eles estão dispostos a investir nessa questão de alavancar o setor espacial, alavancar o Brasil e todas essas coisas que a gente defende. Quer dizer, olha que história. E hoje você está com 24 anos, já com uma empresa em fase de entrar em certificação do produto que vocês desenvolveram, que teve todo um apoio aí do PIT, que agora chama PIT, né? Parque de Inovação Tecnológica. Sim. E as perspectivas agora, Gabriel, agora estão mais fáceis ou agora que a coisa começa mesmo? Eu diria que nunca é fácil, né? Principalmente no Brasil. Não é fácil. Que pena, né? O empreendedor no Brasil sofre muito, né? Assim... Insegurança jurídica, eu não canso de falar aqui, insegurança jurídica, alta carga tributária. E quando a pessoa começa a ter muito sucesso, aí o governo pensa em como punir ela, né? Então vamos pagar mais imposto, ou seja, um dia eu tenho esperança que isso mude. Aquele que acreditou, né? Você saiu da Bahia, veio para São Paulo, se defendeu ali para provar que um projeto era decente, vai gerar um tanto de emprego, já está gerando quantos empregos hoje? 130. 130 empregos já estão sendo gerados, né? Essa cultura, gente, o Desenvolve Vale não vai descansar. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem que falar isso para o seu filho, deixar ele ter ideias, incentivá-lo, porque é só assim que o Brasil tem chance de mudar. É um país tão legal como o nosso, né? Eu sempre falo, o Brasil tem muitas oportunidades.
Quando viaja, depois de 15 dias, eu já tô louco para voltar para cá, com essa confusão toda que tem em São Paulo, aeroporto. O aeroporto de São Paulo agora não tem nem estacionamento que funciona mais lá. Verdade. Se você for de época de você chega ali no Terminal 3, você não consegue estacionar o carro, as pessoas estão descendo, é uma vergonha, gente. Isso aqui infelizmente, é uma vergonha, e a gente vai se acostumando. Sorte que agora tem o aeroporto de São José dos Campos, com a pista de 3 quilômetros. Sim. Né? Vamos ver se agora as autoridades começam a olhar o aeroporto de São José como, de fato, uma alternativa real, né, Gabriel? Porque Campinas tem Viracopos, né? Tem Campinas, exato, já tem Viracopos, né? São José poderia ter um aeroporto de um nível assim, internacional também, sabe? Poderia, nós temos uma pista, nós temos espaço de terreno ali. Tem a cultura do avião, pô. Tem a cultura do avião. Exatamente, fabrica. Eu não esqueço, o engenheiro Osiris Silva, que tive o privilégio de participar de muitos projetos ao lado dele, ele ficava assim, até bravo, de saber que a feira aeronáutica na América do Sul acontecia no Chile e não em São José dos Campos, que fabricava avião. Absurdo. Então, a gente tem que ficar indignado com isso. Aliás, nós tentamos trazer para cá, não sei se você sabe, o Museu da TAM. Eu fiquei sabendo. Olha, foi uma reunião que participei com o irmão do Rolim, na época, junto com o Osiris Silva, o prefeito Felício, na época era prefeito Felício, mas a burocracia foi maior do que todos nós. E nós não conseguimos trazer o Museu da TAM. Nada mais justo que esse museu tivesse aqui. E eu lembro que o irmão do Rolim, o Amaro lá, ele falava, olha, nós precisamos estar perto de um lugar com pista, porque acho que eles tinham 120 aviões, dos quais 40, 45 aviões voavam. Então eles precisavam estar no local próximo. Eu sei que estava empoeirando lá, agora eu ouvi dizer que vai para outro lugar, o museu vai ser. Então assim, só uma pausa, mas o nosso programa ele merece reflexões. Sim, e total. A gente só muda com essas reflexões a hora que todo mundo tiver imbuído dessas questões, isso fazer parte de uma indignação. Então eu estou apostando muito no aeroporto de São José dos Campos como uma grande alavanca do crescimento aqui da nossa região. Tem uma frase na aviação que fala que a principal avenida da cidade é a pista do aeroporto, né? Tá vendo? Com certeza. Não tem cidade no mundo desenvolvida que não tem aeroporto. Você está viajando bastante, você deve estar vendo aí os aeroportos, né? O tamanho, né? Daqueles aeroportos dos Estados Unidos, verdadeiras hubs, né? De viagem, né? Total. A cidade, principalmente no Brasil, né? Que é muito longe e a gente tem um problema de infraestrutura de rodovia, né? É igual assim, aqui em São Paulo é uma maravilha viajar, aqui dentro de São Paulo, na rodovia, é tranquilo. Você sai daqui de São Paulo, nossa senhora, é triste. Gabriel, você vai assistir então o nosso próximo podcast, que eu entrevistei aqui, o CEO da Tamoios, concessionária Tamoios. Legal. Que fez a duplicação da Serra de Caraguatatuba, uma belíssima obra agora. Não sei se você percorreu o trecho ali, que até São Sebastião. Ficou perfeito. Perfeito. É isso que a gente precisa para o nosso país. Vai entrar no ar, já deve estar no ar, mas se não estiver, vai estar brevemente no ar. Concessionária Tamoios falando disso, que quando você muda de estado, você percebe as rodovias, não precisa nem ter a placa de divisa do estado. São Paulo, nesse ponto, conseguiu se alavancar bem, né? E é segurança, né? Você tem uma rodovia duplicada, bem dividida, bem sinalizada, é segurança, é conforto no trânsito, né? Sem dúvida, sem dúvida. É outra qualidade, né? E o Brasil tem isso para crescer também, né? A grande questão, eu acho que um ponto bem interessante que eu ando refletindo atualmente é sobre insegurança jurídica. Nossa! Porque, por exemplo, quando a gente fala de segurança jurídica, o que a gente pensa? É ganhar um processo, é alguma coisa assim e tal. Mas olha para você ver como é que esses efeitos, eles vão... Essa causa, ela tem consequências muito, muito grandes na sociedade. Para pequenas coisas e para grandes coisas. Então, por exemplo, você vai em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você consegue fazer, por exemplo, você quer comprar uma máquina ou quer apoiar alguma coisa que está em desenvolvimento, você consegue fazer um depósito, dar um apoio, ou enfim, fazer qualquer tipo de coisa assim. No Brasil isso não existe. E isso acaba entrando dentro da nossa cultura e da nossa mentalidade, porque você está sempre blindado para, tipo assim, eu tenho medo de alguém me passar a perna, porque se alguém me passar a perna, eu me lasco.
Então, assim, tá perfeito. E esse efeito, ele tem algumas consequências nos negócios também. E eu acho que é por isso que a gente não tem um P&D bem estabelecido no Brasil também, seja por empresas ou seja até mesmo por pessoas físicas que queiram investir em P&D. Sim. E aí vem aquele problema de educação do Brasil, né? Que assim, o índice de analfabetismo no Brasil, ele é muito alto mesmo. Muito alto. Se eu não me engano, acho que agora eu não vou lembrar, mas assim, eu sei que é muito alto o índice de analfabeto no Brasil, e se você comparar com vários outros países, assim, acho que é o triplo do que a média dos países desenvolvidos. Então, eu acho que essas duas coisas, a educação e a insegurança jurídica, elas juntas, elas criam, às vezes, também trabalho de medo, que é o que a gente falou. Uma vez eu tava Verdade. Uma vez eu tava na Dinamarca, com um amigo meu, ele tinha uma empresa de drone lá também, enfim. E aí acabou que ele tinha quebrado, e aí eu tava conversando com ele e tal, falei, putz, é ruim, né? E assim, ele tava tranquilo, ele tava tranquilo, ele tava de boa. E foi muito interessante porque assim, eu tava tentando explicar pra ele como é quando você quebra no Brasil. Nossa Senhora. E aí, assim, é totalmente diferente. Lá no Dinamarca, só pra dar um resumo, ele quebra, né? Aí o governo paga 15 mil euros por mês pra ele e pro sócio dele. Aí eles dão um prazo de 1 ano pra eles se reinventarem, não ir pra rua, não ir passar gente, enfim, tudo isso. Aí eles conseguem se reinventar. E aí, toda vez, por exemplo, se você quebrar uma segunda vez, aí eu acredito que tem outras condições, mas assim, é sempre isso. E aí eu fui explicar pra ele, falei, cara, que no Brasil é o seguinte, primeiro você tem o boteco, aí depois você tem o divórcio, aí depois você tem o Serasa, e aí, tipo, cara... É verdade. Você tá tocando num ponto que, inclusive, foi debatido na época da pandemia, quando muitas empresas quebraram. Hoje, o cara que quebrar no Brasil, infelizmente, ele tá praticamente morto. Assim, porque eles pegam o CPF do cara, assim, o cara não pode nem trabalhar em algum lugar para sobreviver, porque se ele tiver com muita dívida e tiver a determinação judicial para sequestrar as contas do cara, bloqueia a conta pro cara comer. Exato. É assim hoje na prática. Infelizmente a gente conhece pessoas que também estão nessa situação, eu fico indignado. É absurdo. Né? Pessoas que passaram por um... E eu não tô falando de uma empresa que quebrou por base de corrupção, por base nada disso. Sim. Quebrou porque algum erro estratégico, alguma situação de mercado, quem quer que seja. Então, o Brasil é um que penaliza cruelmente o cara que tenta. Exato. Né? Até lá no passado, quem fazia pesquisa, se não der certo, o cara tinha que devolver o dinheiro da pesquisa. Gente, que isso? Como é que vai devolver dinheiro de pesquisa? É preferível você fazer uma análise correta se o projeto é bom e aprovar, mas não dá. O cara vai ser louco de fazer uma pesquisa e depois ter que devolver. Então, a gente precisa, Gabriel, evoluir muito, né? O Brasil... Eu estou vendo hoje as políticas públicas, né? A gente tem uma política pública de vitimismo, né, de manter as pessoas como uma base de coitado. Isso tá penalizando, né? O governo, você vê, ao invés de... Eu estou aqui partidarizando nada, não tenho interesse nenhum em falar bem ou mal de governo, eu estou aqui constatando. Né? Você vê, o Brasil, hoje, as políticas públicas de manutenção da pobreza. Ele garante que o cara fique na mão dele. Você faz isso para um filho? Não, filho você dá uma mesada, mas você condiciona dele estudar. Então assim, tirando os casos de saúde, que você não vai entrar nesse mérito, o cara que precisa de um apoio financeiro de governo tem que ter, e você não vai pedir nada, obviamente, em troca dele. Sim, mas para o cidadão que você está buscando que ele se alavanque, hoje a mão de obra no Brasil está dificílima. Principalmente essa mão de obra mais básica. Por quê? Porque os bolsas estão suprindo tudo. Aí você fala, aí você é criticado pra caramba. Olha o cara da elite falando lá, não tem nada de elite não. Nós queremos despertar nas pessoas a chance delas crescerem. Existem dois problemas, na minha opinião, e o problema ele pode vir de ambos os lados. Todo mundo reclama da falta de mão de obra da ponta, né? E da tecnificada também. Então, da mão de obra mais premium, específica, enfim. Assim, eu tenho uma opinião para as duas. Primeiro, por que a mão de obra básica, ela tá faltando? Porque assim, vamos nos colocar na condição de uma pessoa. Você ganha R$1.500,
Você é explorado, você trabalha mais de 8 horas por dia, você tem que ficar 4 horas no trânsito, você sai de casa, você tem chance de ser assaltado ou sequestrado. Enfim, tudo que acontece no Brasil. Qual é a tua motivação para você lutar pelo país? Zero. Então você prefere se arriscar, entrar no caminhão na fronteira do México e se mudar para os Estados Unidos, tentar ir para a Europa. O desespero ele é muito grande. Se a gente for falar de alguns empregos assim, em regiões mais afastadas do Brasil, cara, são trabalhos assim, análogos à escravidão, sabe? Assim, Então, é uma situação bem mas aí bem que delicada. o governo tinha que entrar, né? Exatamente. Aí que entra o governo. Exatamente. E aí você tem um salário que não vale nada, que é tudo caro, enfim. E aí você tem esse problema. Aí o governo chega e fala bem assim, beleza, eu te pago R$600. Se você tiver mais um filho, eu te pago mais 150. Se você tiver mais outro, eu te pago mais 100. Então aí você tem 15 filhos, ganha R$1.500 por mês, enfim. E aí estimula o cara a ficar fora do mercado de trabalho. E você estimula o cara a ficar fora do mercado de trabalho. Eu já vi bastante isso na minha região e em diversas outras cidades que eu conheço também. Se a gente for falar da mão de obra mais tecnificada, que é o engenheiro, que aí eu sofro pra caramba com isso, que é o seguinte... Que você não fez engenharia, né? Não, mas a gente contrata, né? Você contrata, né? Os engenheiros. Então, qual é a questão? O mercado internacional, ele é extremamente competitivo. Acabou. Ele é extremamente competitivo, o mercado internacional paga em dólar. Uhum. E assim, é aquele ponto, né? Brasil, você não tem educação e você não tem segurança. Então, você tem que pagar pela tua segurança. E quando você paga pela tua segurança, é pra você morar no condomínio privado, pagar um aluguel mais caro, comprar uma casa mais cara, enfim, ter um carro blindado. Então, tudo isso você tá pagando pela segurança. E quando você tem... E educação, se você é um cara muito bem educado, você é um cara que estudou e você quer o melhor pro teu filho, você não vai colocar teu filho na escola pública. Infelizmente, no Brasil é isso. Você vai ter que pagar uma escola particular. E assim, eu fiquei sabendo dos preços das escolas aqui em São Paulo e isso é absurdo. Absurdo. É insano. Assim, você pagar 8 mil, 7 mil, 6 mil. Em uma escola, você tem 2 filhos, você paga 15 mil. Então, é muito caro. E aí, você tem essa questão. Aí o cara não tem educação, não tem segurança. Então, ele tem que pagar por isso. Aí aqui no Brasil, vamos supor que o engenheiro ganhe R$20 mil por mês. Uhum. Que é um puta de um salário. É um salário muito bom. É um salário 8 vezes maior do que a média nacional. Aí você tem R$20 mil por mês, só que se tu tem 2 filhos e a escola custa 15 mil, você fica de mãos atadas. Aí você recebe uma proposta, porque lá fora as pessoas valorizam tecnologia, as pessoas valorizam ciência, elas valorizam um bom engenheiro e um bom pesquisador, e eles vão pagar, vem pra cá que eu te pago $17 mil, $18 mil. Aí você fala, beleza, mas o custo de vida lá é diferente. Mas você pode falar, cara, beleza, lá eu tenho segurança, posso comprar um carro mais barato, eu posso fazer um leasing, lá eu posso morar em qualquer bairro que eu vou ter uma segurança melhor, e lá eu não vou precisar pagar essas coisas, e aí o meu dinheiro vale igual, muito mais. O exemplo que você deu aqui da Dinamarca, e se a gente pegar os países nórdicos lá, Dinamarca, Noruega, outros, Suécia, etc., eles têm a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. 55%. 55%, 60%, mas os caras pagam felizes, porque o governo entrega a parte que é do governo para entregar. Entrega, entendeu? Então, claro, são realidades diferentes, são países bem menores, né? O Brasil tem um tamanho territorial de população 10, 20 vezes maior do que todos esses. Mas é muito isso que você falou, né? Mas isso é interessante. Isso é um ponto bem interessante. Por exemplo, eu conversei com várias pessoas na Dinamarca, justamente sobre isso. Sim. Falei, o que é que você acha do país? Ele falou, o país tem que ser bom, né? Eu pago 55% de imposto. Então, assim, é isso aí. Não é que eles, tipo assim, eles criticam. Meio que... Não é isso. Não é que eles não têm essa consciência de cobrança, sabe? Sim. Porque fica parecendo que é um negócio muito, muito natural. Sim. Então, o interessante lá é que, assim, não, se a gente, por exemplo, foi o que eu ouvi do pessoal. Não, se a gente pagar 55% e tiver violência e tiver outros tipos de coisas aqui dentro, a gente vai se revoltar, sabe? Lógico. Mas tudo isso realmente muito interessante, né? O que acontece no mundo afora serve como base para a gente refletir sobre as mudanças necessárias aqui na nossa região, no nosso país. Falando da Psyche um pouquinho. Hoje, já estruturado, já com 130 funcionários, protótipo aí já ok, vai entrar nessa fase de certificações. Vocês estão com sede em São José dos Campos e olhando para o agronegócio do Brasil todo, como é que é isso?
Hoje, qual é o grande foco da Psyche, né? O grande foco da Psyche é desenvolver tecnologias, e tecnologias principalmente no setor aeroespacial. E aí a gente está focado agora no agronegócio, a gente tem sede aqui em São José dos Campos, a gente está querendo focar primeiro agora no estado de São Paulo, ali na região de Ribeirão, enfim. Depois partir para outras regiões, por exemplo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Oeste Baiano, Mato Piba e ir subindo passo a passo também. Tá. E basicamente esse é o nosso foco hoje. Muito legal. Ô, Gabriel, e qual é a ideia de prazo, de cronograma que vocês têm com relação a já começar, eu não sei se vocês vão vender ou vão alugar o drone, como é que vai ser esse planejamento? Já tem uma ideia? Já tem pedidos? A gente já tem demanda, a gente vai estar fazendo venda e fazendo prestação de serviço também. E o objetivo aí é final do primeiro semestre de 26. Já está operando no mercado. Isso. Falando um pouco desse drone, para quem ouviu aqui nossas pautas, né, com você, que foram muito interessantes, hoje a capacidade do drone que você está produzindo, qual que é o diferencial para um concorrente? A gente está desenvolvendo capacidades maiores do que a dos concorrentes, então é para chegar a uma capacidade de até 400 litros. 400 litros, hoje o concorrente está com quanto? A gente tiveram uns lançamentos aí agora, a gente está falando ali até 80 litros. Nossa, então você está vindo ele com uma condição muito legal. Isso impacta o que no agronegócio? Impacta que, por exemplo, você não vai ter pisoteio, você vai ter uma operação mais segura, porque você está envolvendo menos pessoas, você tem uma eficiência maior de aplicação do defensivo na plantação, né? E você tem uma redução de custo para o produtor com aumento de eficiência. Então, o produtor vai conseguir proteger a lavoura dele com mais garantia, com mais velocidade e com custo menor. A inteligência artificial, ela está fazendo diferença no agronegócio já nesse momento? Tá. A gente está fazendo uns testes com inteligência artificial no agronegócio. E, assim, é gritante o potencial, gritante mesmo. A gente pode falar de eficiências, assim, anuais de aumentar 20%, 30%, 40% a eficiência. Maravilha. Bom, Gabriel, quero agradecer muito você ter participado aqui. O Gabriel, que é CEO da Psyche Aerospace, né, tem aqui ao longo desse podcast aí trazido aqui informações relevantes, não só do produto que ele desenvolveu, tecnicamente falando, como drone, com capacidade aí para 400 litros, mas da trajetória de um empreendedor, da trajetória que está conseguindo enxergar um caminho aberto para quem tem ideias, né? Fico feliz de você ter escolhido São José dos Campos, né? São José se destacou por tudo isso que a gente já falou aqui hoje, Embraer, ITA, Parque Tecnológico e tudo mais, e nasce mais um empreendedor aqui com muito sucesso. Então agradeço bastante, que você tenha muito sucesso. O Desenvolve Vale está de portas abertas, nós temos programa de TV, espaço no Instagram, podcast, teve novidade, traz. Fechou. A gente precisa mudar essa cultura do Brasil de que empreender é difícil, e vai ser sempre, mas que é possível vencer esses desafios. Acho que essa é a grande pegada do nosso programa aqui. Fechou. Tá bom, Gabriel? Obrigado, Kiko. Maravilha. A você que participou, teve a oportunidade de ouvir ou assistir o nosso podcast, é um prazer muito grande poder trazer exemplos de transformação, exemplos que realmente motivem, principalmente outras pessoas que estão ainda no campo da ideia e queiram tomar uma decisão impactante na sua vida. Não perca essa chance. Esperamos vocês no próximo episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. E hoje nós falamos aqui sobre empreendedorismo, desenvolvimento e tudo mais. E tudo isso é muito importante porque acontece esses espaços que nós temos aqui com empresas também que já se consolidaram e apoiam a iniciativa. Quero agradecer muito os nossos apoiadores deste projeto. Ao Colégio Ângulo Cassiano Ricardo, uma grande escola tradicional aqui de São José dos Campos. A Pontos Consórcio, né, que está fazendo um trabalho brilhante aí, levando a oportunidade das pessoas adquirirem o imóvel próprio. E também ao nosso grande amigo da Bluefit Academia, né, que realmente esse espaço de saúde hoje ele é muito importante, e a Bluefit aqui de São José dos Campos tem dado o exemplo com tantos espaços inovadores, novos, fazendo com que as pessoas se motivem a cuidar da sua saúde. Muito obrigado a esses grandes apoiadores do nosso projeto.